Além de ter declarado apoio ao presidente Bolsonaro ainda na entrevista coletiva no TRE, após a divulgação do resultado nas urnas, o governador Ratinho Júnior esteve em Brasília para pessoalmente reafirmar a parceria com o presidente. E sobre esse assunto, nós vamos agora até Brasília para a nossa conversa diária com a Camila Andrade, que fez uma entrevista exclusiva com o governador Ratinho Júnior lá na capital federal. Boa tarde, Camila. Além do apoio ao presidente Bolsonaro, sobre que outros assuntos você conversou com o governador hoje? Boa tarde. Boa tarde, Marco, para você, para todo mundo que está com a gente aqui no RN Opinião, também para o Zé Mota, é isso? Esqueci agora o novo nome. Zé Mota, é isso aí. Zé Mota, alternativo da escola. Pois é, Mark, a gente está falando sobre essas posturas que estão sendo feitas nessa primeira etapa. Depois aí do resultado do primeiro turno das eleições, o Bolsonaro ele saiu na frente, logo ali no primeiro dia já anunciou alguns apoios importantes, tem focado bastante nos governadores, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, com Garcia, que a gente até comentou aqui ao longo dessa semana. Ontem, outros dois grandes apoios ou importantes apoios para Bolsonaro foram justamente o do governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e de Ratinho Júnior, que esteve aqui, foi até o Palácio do Planalto, depois de uma reunião, fez esse pronunciamento reforçando isso que, como você já adiantou, ele tinha dito lá no TRE do Paraná no dia da eleição. O Ratinho Júnior teve uma votação muito expressiva aí no Paraná, quase 70% em números gerais, quando a gente fala de votos válidos, se eu não me engano é o maior da história. E, portanto, esse é um apoio bastante aguardado, esperado por Bolsonaro, porque pode ser revertido em mais votos. A expectativa é que, quem sabe, o presidente consiga alcançar um percentual como esse aí no estado, uma vez que, apesar dele ter ganho com uma margem bastante significativa, né, quase 20 pontos percentuais em relação a Lula, ele ainda teve uma votação um pouco menos expressiva do que é de Ratinho Júnior. O que disse então Ratinho Júnior? Que eles já estão trabalhando e, diferente do primeiro turno, quando ele tinha que se dividir em três funções, que era basicamente a própria campanha, a campanha dos deputados e ainda a função, o cargo de governador, já que ele não se afastou dessas obrigações, agora ele tem esse tempo integral, quase que integral, de dedicação a campanha em segundo turno de Bolsonaro. Então eles estão criando um grupo político, e não só político, também de lideranças, por exemplo, religiosas no estado do Paraná, para fortalecer essa candidatura do presidente Bolsonaro. Já são mais de 270... A Camila caiu aqui, então a gente vai ouvir agora essa entrevista que ela fez. Na verdade, a Camila voltou. Camila, para você finalizar, desculpa. Pois é, já são mais, como eu havia dito, de 270 prefeitos, então a gente está falando de mais de 70% dos prefeitos paranaenses que estão aí dentre esses nomes já elencados, já nessa campanha pró-Bolsonaro no Paraná, e a expectativa do Ratinho Júnior é que eles consigam realmente dar ao presidente essa votação ainda mais expressiva, né, já que a gente já teve esse resultado do primeiro turno favorável a ele aí no estado. O que ele justificou? Justamente esse sentimento que ele disse ser de gratidão, porque o Paraná tem sido um estado que tem recebido muitas obras de infraestrutura, mais de 2 bilhões, em especial por conta da Itaipu, que estão sendo investidos. Ele destacou, por exemplo, a Ferroeste, que deve ter um anúncio agora nos próximos dias, e diz que são obras que só podem ser realizadas, primeiro, por conta da equipe técnica do governo do estado, mas segundo, por conta da boa vontade desse esforço do governo federal. Então ele espera realmente que haja essa reeleição do presidente. Mas é claro que eu também questionei o Ratinho Júnior em relação a uma possível vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que fica essa relação institucional entre o governo do estado do Paraná e o eventual novo presidente? E aí ele diz que qualquer um que seja eleito deve respeitar o estado do Paraná, porque o Paraná tem se consolidado como a quarta maior economia do país, já é o quinto estado, né, em número de habitantes do país, é um dos principais responsáveis pela comida que chega na mesa dos paranaenses, é um grande produtor de grãos, mas principalmente de proteína. E ele destacou mais uma vez esse esforço que tem sido feito com a ajuda do governo federal para que o Paraná se torne também um local estratégico do ponto de vista logístico, não só para o Brasil, mas também para toda a América Latina. Então ele está bastante empenhado nessa campanha pró-Bolsonaro, mas disse que, de qualquer forma, o Paraná deve ter esse respeito de quem quer que seja eleito. Marque Escola.
Tá aí, Camila, obrigado pelas informações, e é isso, né? O governador se posicionou claramente já desde o primeiro turno, né? Vai reforçar a campanha agora. Ele chegou a dizer também, Camila, eu vi na coletiva que ele deu em Brasília, que 70% dos prefeitos, segundo ele, vão ajudar, vão se empenhar na tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro. E os governadores, né, a maioria deles que estão declarando apoio agora, já apoiavam Bolsonaro, mas cuidavam das próprias campanhas do primeiro turno, obviamente. Agora, muitos já reeleitos, né, o Zema em Minas Gerais, o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, o Caiado em Goiás, né, o Ratinho Júnior aqui no Paraná, vão colocar força total na campanha de Bolsonaro. Vamos ver o que vai dar ali na frente, mas o governo está certíssimo. Independentemente de quem vencer as eleições presidenciais, o Paraná hoje está entre os 5 principais estados do Brasil. É um fator que ajuda a equilibrar a balança comercial brasileira com o seu agronegócio pujante, tem o segundo maior porto do país, tem grandes projetos logísticos, né? Abriga a Itaipu, que é a maior hidrelétrica da América. Então nós temos muitas coisas aqui, não dá para ninguém se vingar por uma questão eleitoral do Paraná. E eu também não acredito que alguém vai fazer isso, tá? Não vão fazer terrorismo aqui. Independentemente se for Bolsonaro ou se for Lula, os dois vão respeitar o Paraná, até porque a democracia pede isso. A questão eleitoral, ela se dá até a eleição. Acabou isso, quem ganhou tem o dever de cuidar do Brasil e não de ficar lambendo feridas. Agora, 4h51. Vai lá, Escola. A gente agora, a gente tem uma sonorinha, vamos ouvir o primeiro trecho então da entrevista do Ratinho Júnior, que a gente teve uma falha na entrega aqui. O deputado Ricardo Barros já está entrando ao vivo também para participar com a gente em alguns instantes. Então, enquanto a gente ouve esse trecho da entrevista do governador Ratinho Júnior, o deputado Ricardo Barros se prepara ali e já... Tá aí, então, o primeiro trecho da entrevista do governador Ratinho Júnior, Mark. Nós vamos ouvir inteira, nós vamos ter ela na íntegra no RIC Notícias Noite daqui a pouco e até mesmo com a sua análise, né? É isso, Escola. Vamos falar daqui a pouquinho, então, na TV também. O Grupo RIC, sempre multimídia, né, Escola? Então, você vê um pedaço aqui na rádio, depois você vai para a tela da TV, você vê também no portal RIC+, aqui a informação fica disponível para você em todos os meios, em todos os nossos veículos. Então, não perca essa entrevista exclusiva com o governador do estado, lá com a nossa correspondente Camila Andrade, em Brasília.